O senhor tem uma vasta formação acadêmica, é sociólogo, advogado e professor. Como sabemos, o homem geralmente é influenciado por algo que leva a escolher seu projeto de vida. O que ou quem influenciou o senhor a escrever os cordéis? Olha, a história do cordel, está muito presa à minha vida ao longo dessa trajetória. Já na infância, eu já lia cordéis. Minha mãe talvez tenha sido a principal pessoa que influenciou a leitura. Ela já adquiria um jornalzinho, porque era funcionário do Correio, e comprou um jornalzinho, lia, já tinha versinhos desses jornais. A minha professora primária também, Solange, muito entusiasmada, recitava muito, e o gosto nasceu daí. Passou a adolescência, passou aí o curso de ginásio, adolescência, e eu fazia esporadicamente alguns versos, mas não ainda com essa técnica apurada que tem o cordel. Cheguei em Brumado em 70, também tem alguns relatos. Quando eu me desliguei da Magnesita no ano 2000, e que eu tive um tempo de cuidar de mim mesmo, porque antes eu cuidava do meu trabalho, da minha profissão, fui educador a vida toda, viajei muito como consultor Sebrae e tal. Tinha ainda essa dedicação dupla, colégio, aulas e empresa privada. Quando eu me desliguei de tudo isso, cheguei na minha carreira solo, eu falei, agora eu vou desenvolver o meu outro lado do escritor que estava adormecido dentro de mim. Eu sempre escrevi crônica no próprio jornal Sudoeste, né? Não no Sudoeste, mas na Tribuna do Sertão. Eu sou um dos pioneiros como redator, como colaborador da Tribuna. Depois do Sudoeste algumas vezes, tenho um contato muito bom com o Luiz, que é o editor. E foi esse enlevo, foi esse gosto pela leitura, foi esse gosto pela cultura, sobretudo a cultura sertaneja. Vocês estão aqui no que eu quero chamar de núcleo de cultura sertaneja, que tem por base, não o cordel por ser sertanejo, por ser rural. O cordel é genuinamente urbano. Ele nasce na grande cidade, que depois é que ele vai para o sertão. Então foi esse o primeiro momento do meu contato com o cordel. Então o seu cordel foi aperfeiçoado aqui dentro de Brumado? Foi aperfeiçoado aqui dentro de Brumado. Eu tinha um amigo, Tiãozito, escritor em Belo Horizonte também, mas aqui a gente já tinha muito esse contato, esse lado cultural. E um dia ele fez um livro chamado A Pisa, onde ele fez um conto, eu tenho esse livro aí, e ele deu inicialmente a Wagner Lima Santos, que é parente de Luiz, para fazer um cordel. Wagner foi cordelista primeiro do que eu aqui, para fazer um cordel sobre um conto. Ele fez. E aí Tiãozito me mostrou e eu fiquei meio enciumado com a coisa, entendeu? Falei, vou fazer o meu, e fiz, e ganhei. Resultado, deu um livro com as duas edições de cordel, numa versão do conto de Tiãozito, que é um conto interessante, e o cordel de Wagner e o meu cordel, tá certo? Então, pronto, ganhei a estrada. Falei, eu vi que eu tinha jeito para coisa. Comecei a manter contatos com você, a adquirir mais cordéis, comecei a me dedicar. Resultado, até que um dia eu conheci uma pessoa que tem uma importância fundamental na minha vida, que é Manuel Monteiro, do poeta paraibano de Campina Grande. E foi Tiãozito que me apresentou a ele. Eu fiz uma carta para ele e depois nós nos correspondemos durante 7 anos em carta só feito em cordel, que foi muito bom. Bom, foi uma boa primeira vista, entendeu? Ele, um cordelista, se apaixonando, eu aprendi com ele, porque antes eu não tinha uma técnica burilada, não tinha uma técnica, o cordel tinha uma técnica super exigente. E quando ele viu que eu estava pronto, ele me indicou para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu
com peso. Era Manuel Monteiro, um poeta consagrado, que estava indicando um poeta cordelista neófito, novo, né? Começando na estrada. Com a respeitabilidade dele, e quando ele apresentou o meu nome, que foi sujeitado à apreciação dos demais pares lá da academia, as pessoas viram que eu tinha realmente esse pendor e os meus cordéis já mereciam um lugar ao sol. Há quanto tempo, em quanto tempo que o senhor escreveu o primeiro cordel até hoje? 70. O primeiro cordel, vou dizer que aqui mesmo aqui em Brumado, eu vou colocar aqui, vou dar uma margem de tempo para que essa minha literatura efetiva. 30 anos. 30 anos. É. E qual é o tema? Fala pra gente um pouco do tema que o senhor aborda em seus cordéis. Está à sua frente aqui um painel de cordéis dos mais variados temas. Inclusive eu faço, nessa primeira coisa aqui, eu faço um cordel, uma abordagem da educação, onde tem um cordel muito valioso chamado Só por uma Vírgula. Depois eu mostro as confusões da nossa língua, o que é, as peripécias do si. Depois entro para o chamado cordel de gracejo, o aconselho advogado, faço outras histórias, enfim, eu tenho uma produção da mais variada da literatura de cordel. Eu não tenho um tema único. Eu faço aquilo que me dá na telha. Você pode olhar aí atrás, que os temas são variados, pode olhar nesse painel aqui do seu lado também. Então, não tem o cordelista vive do que acontece. Aquilo que uma advogada aqui de Brumado chegou essa semana aqui com 2 folhas de papel e disse assim: Zé Paulo, eu vim aqui lhe pedir uma coisa. Eu sou de Mortugaba, uma cidade pequenininha, e meu pai foi uma pessoa que eu considero famosa em Mortugaba. Ele foi isso, teve filho, não sei o que. Eu vim lhe pedir para você fazer um cordel para ele. Eu falei: me dê alguns dados, eu preciso saber. Ele me trouxe um relato pequeno. Terminei, já liguei para ele, vou entregar um editário, 32 estrofes sobre a vida de um cidadão que eu não conheço, não tenho relação com ele, não tenho sentimento. Mas a minha arte, meu jeito de fazer e de descrever, fazer uma biografia em cordel, que é preciso ter uma técnica, foi muito bem desenvolvido em mim e eu faço com certa facilidade. Eu consigo fazer 32 estrofes em, por exemplo, 3 horas apenas. Maravilha. Uma pesquisa que fizemos mostra que os cordéis que o senhor escreve são muito bem avaliados e possuem um alto grau de conhecimento perceptível para qualquer leitor. Como o senhor avalia essa receptividade? Olha, é verdade. Os meus cordéis, porque eu sou educador, por profissão, gosto de ser professor, os meus cordéis, ainda que eu saia pelo gracejo, ainda que eu saia por uma história contada, por exemplo, da cabrita mutante da fazenda Campo Seco, ainda que eu saia falando de lobisomem, eu sou estudioso de lobisomem e acredito em lobisomem, uma pena que sejam ficando raros no sertão, entendeu? Ainda que seja por esse lado folclórico, entendeu? Todos os meus cordéis têm um objetivo de estar educando, propiciando a leitura, desenvolvendo o gosto pela leitura, atraindo leitores, porque o cordel tem de lhe proporcionar, um prazer após a leitura. Se ele não é bem feito, se você é o meu cordel, ele é chato, vou dizer, não lhe atrai, se não é convidativo, então você não vai gostar do cordel. Qualquer cordel que você fechar o olho, pegar aqui nesse painel à sua frente e que você levar para ler, deixa aqui os cordezinhos bons, bem feitos, agradáveis, e você tira sempre o proveito. Tá? Todo cordel tem de ter, ainda que ele seja um cordel pesado, sério, como eu conto o caso de João Paulo Ribeiro, quando eu falo de falando juridiquês, que é a linguagem do advogado, ainda que eu faça um estudo sobre o número 7, mesmo assim você vai ler e falar: que cordel engraçado, entendeu? Tem de ter esse viés,
de graça, né? Mas a gente pode fazer um cordel, um romance. Às vezes eu escrevo também um romance em cordel, tem algumas coisas ali que são romances mesmo em cordel. O cordelista ele tem que ser versátil, ele tem que ser criativo. Ele tem de aproveitar de um fato corriqueiro, de um fato comum, de um acontecimento da cidade e transformar em um livreto desses aqui, de 8 páginas apenas, com 32 estrofes. Tem que ter isso. E com 4 estrofes em cada página, que é a página 1, então 8 vezes 4, 32. Cada verso desse aqui, cada estrofe dessa aqui, que é uma sextilha, 3, 5, não, é uma septilha, são 7 versos, tem de ter 7 sílabas poéticas em cada verso. Qual a perspectiva para o cordel no futuro? E o cordel vai ser transformado em patrimônio cultural da humanidade. Já deveria ser um patrimônio. O cordel tem mais de um século de existência. Ele teve altos e baixos, ele enfrentou perigos, desafios, teve preconceito horroroso, sobretudo da intelectualidade, sobretudo da Academia Brasileira de Letras, a respeito do cordel. Foi considerado literatura pequena, de menor importância, produzido por pessoas que não tinham qualquer cultura. E por isso era que o povo, esse povo eu te coloco entre aspas, para dizer aquelas pessoas também sem cultura, que não têm acesso aos livros dos grandes poetas, então eles não têm outro jeito. Você não tinha televisão, não tinha nada. A única forma de entender o que estava acontecendo no Brasil, no momento, era através do cordel. Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, morreu. Puxa, como é que a gente vai saber disso? Então teve a morte de Getúlio Vargas e os poetas livres. Foi o cordel mais vendido no Brasil, foi o cordel de Getúlio Vargas, que deu dinheiro para os cordelistas. Os cordelistas são, por natureza, pobres. Vender um livrinho desse por R$2 e viver disso não dá condição a ninguém. Mas todo cordelista foi muito persistente, ele continuou. Saiu da feira para as faculdades. Aí começaram a descobrir que essa linguagem de cordel era muito importante. Gente, que é isso? Por que tantos estudiosos da França, da Alemanha, da Inglaterra e de outros países se interessam tanto em estudar? É porque ela tem de alguma coisa. Porque o cordel traduz a alma do povo. Ele revela esse sentimento do povo numa linguagem poética, numa linguagem bem criativa. O cordel, para o senhor, é um elemento essencial para a cultura do sertanejo. É essencial. E o que falta para que o cordel seja mais valorizado e possa valorizar mais a cultura do homem no sertão? Legal. Eu vou colocar Brumado na berlinda. Brumado não tem tradição de cordel. Brumado não lê cordel. Eu não vendo cordéis em Brumado. Raríssima a pessoa que entra aqui, ou entra para dizer, eu vim buscar um livrinho. Mas isso aqui tem um custo de produção. Eu edito, eu não tenho patrocinador. Então, cada produção que eu faço aqui de 300, 200, tem um custo gráfico que eu assumo, entendeu? Deixa ali, está ali cheio de cordéis ali, né? Você está vendo daí, está vendo quatro ali? Então eu vou acumulando. Quando eu viajo, levo aqui, vendo, não tem cultura de não ler, as pessoas não leem. Mas não lê nada. Não lê, não é só cordel não lê, em geral, literatura nenhuma, tá certo? O cordel, porque ainda, sobretudo os poetas da cidade, não valorizam o cordel, porque eles se compenetram de que ele seja, vamos dizer assim, os poetas. E o poeta cordelista não é poeta, tá certo? Tem uma diferença realmente. Eu sou poeta canônico chamado, eu posso fazer uma poesia de versos brancos. Eu respeito os poetas que fazem versos canônicos, versos brancos, versos sem métrica, versos sem rima, como fizeram Drummond, Bandeira, Cecília Meirelles e tantos outros. Respeito sim esses poetas, por excelentes que foram,
Eles sabiam fazer os seus poemas, eles sabiam fazer os seus poetas, as suas poesias, mas eles não sabiam fazer cordéis. Então tem uma diferença. Eu faço uma poesia de verso branco, mas nem todo poeta de versos brancos sabe fazer um cordel. Então essa é a razão. Então é preciso que Brumado aprenda primeiro a gostar de ler, todo mundo. Depois de ler o que cair às mãos, disseminar a cultura. Os professores têm de aprender a ler literatura. Gostar de... Você não pode ser professor de português, você não pode ser professor de literatura se você não é um exemplo de leitor. Tá certo? Você não pode corrigir uma redação se você não escreve, se você não é um editor de texto. Tá certo? Imagine, como é que eu vou corrigir sua redação se eu não sei escrever? Então é preciso desenvolver essa habilidade, e os professores de língua portuguesa têm de conhecer a língua nos seus detalhes. Não é um gramaticalismo só não, você tem de fazer um conhecimento prático e verdadeiro da língua portuguesa. Nós não conhecemos a profundidade e a beleza que tem a língua portuguesa, entendeu? Então, o que eu digo e mostro, eu tenho de dizer a você que eu sou poeta mesmo, poeta de cordel, porque eu tenho essa habilidade de fazer lírica nos meus versos. Perguntaram certa vez ao mestre Raimundo Cantel, que é um francês estudioso que saber ter a granel, o que vinha a ser de fato, ao pé da letra, um cordel. E ele responde: o cordel definitivo pôde um conceito ganhar. É poesia narrativa, impressa e popular. Por essa forma, podendo o que se pensa narrar. Então, o cordel tem uma natureza narrativa. Ele tem princípio, meio e fim. Você vai relatar um determinado fato, você tem de ter uma sequência lógica na sua narração, como você deve fazer realmente uma dissertação, uma composição, alguma coisa assim. Mas eu posso dizer, não nessa linguagem tão simples, tão modesta do cordel verdadeira. O cordel são esses folhetos com estrofes uniformes de 6, 7 ou 10 versos, com os temas mais uniformes, diferentes, que podem ser muito curtos, médios, maiores, enormes. Gargalos que o país enfrenta, Sim. com reflexos ainda mais preocupantes no interior e no estado do Norte e Nordeste, diz respeito à qualidade da educação oferecida, principalmente pelo poder público. O cordel pode, na opinião do senhor, contribuir para melhorar a qualidade de ensino e de que forma? O nosso grande desejo, eu tenho me preocupado com isso, é de dar uma forma mais sistemática, mais planejada ao cordel na sala de aula. Serve sim como veículo para facilitar a aprendizagem, para incentivar o gosto pela leitura, para exercitar a criatividade. Serve sim. Você precisa, por exemplo, ao estudar algum livro para fazer um vestibular. Se você tem essa literatura, e se o livro do vestibular é, por exemplo, Iracema, vê que o livro quase do José de Alencar, que é um escritor, está de uma forma bonita, contada. Todo livro é literatura de cordel. Aí você fala, que bonito que é você ler Iracema, sabe o que foi essa história bonita, romântica, contada numa literatura de cordel. Poxa, não é bom que a gente, você lendo esse livro, com certeza seria esse cordel, de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, de uma maneira bonita, tá certo? Então pode sim o cordel ser levado. Qual é a dificuldade? Infelizmente, é que nenhuma escola, nenhum sistema educacional, público ou privado, trabalharam o cordel. E não existem professores que tenham a competência de trabalhar o cordel como principal literatura, como literatura genuína.
Então ele fala assim, "Ó, Zé Walter, eu fiz um projeto de cordel." Eu falei, fez dele. Como foi? Não, nós mandamos os meninos escreverem alguma coisa lá e depois a gente fez um concurso e aqui, peraí, pesquisaram alguma coisa, leram o livro Na Vaquejada do Verso, pequena, breve história sobre a literatura de cordel, sobre literatura brasileira. Não, e tem esse negócio? Tem. Não pode ser assim não. Mesmo porque você não pode avaliar aquilo que os meninos estão produzindo, porque eles não são obrigados a fazer cordel. Tá certo? Aqueles que têm uma tendência podem naturalmente escrever versinhos. Ensinar a fazer quadrinhos pequenininhos, de 4 versos, né? De tanto pedir cansei, um pouco do seu amor. Mas pediu que não dei e você me abandonou. Pronto, uma quadrinha. Ensinar os meninos a fazer essas quadrinhas como forma de divertimento. Mas o professor tem de ter uma competência para direcionar esta aprendizagem. Quando eu vou falar de determinado autor, como João Baldo Ribeiro, gente, hoje nós vamos fazer um estudo mais detalhado sobre o grande escritor baiano João Baldo Ribeiro. Existe um livro de João Baldo Ribeiro, tem um cordel aqui de José Walter Pires, que conta a história de João Baldo Ribeiro, a vida dele toda, quem é ele, o que ele faz, que tipo, se ele é humorista, se ele é jornalista, se ele não sei o que lá. Quando termino uma aula bem planejada, como eu estou dizendo, é uma aula bem planejada, não só eles se divertiram na aula, como aprenderam também. Aí sim, você pode avaliar, não o cordel que eles fizeram sobre Horácio de Mar, porque eles não são poetas, não são nada, não aprenderam, mas o conhecimento adquirido através do cordel sobre um determinado personagem chamado João Baldo Ribeiro. Então pode sim o cordel ser levado à escola, não é levado como tarefa enfadonha não, obrigado não. Tem o tempo certo, a hora certa, o planejamento certo para que você faça cordel, porque senão vai ficar muito chato. Uma pessoa que não sabe trabalhar cordel e os meninos vão dizer, quieta, como a linguagem aqui de lá, né? Quieta com cordel, entendeu? Não vai gostar. Então é preciso a gente disseminar primeiro a arte, a beleza da arte, para que seja incutido dentro da sala de aula. Não é à toa. Todo mundo primeiro tem de ter palestras sobre cordel. Quem é que vai fazer palestra? É quem sabe falar de cordel. Junto a alguns professores. Quem é o professor que tem uma maior tendência para trabalhar essa literatura? Eu gosto, Zé Walter, adoro o seu pai, então tá certo. Você vai lá para a sala, você vai começar a ler cordel. Você não vai, nos seus 40 alunos, pode ser que 1 ou 2 tenham essa tendência. Você não vai cobrar naquele que escreva o melhor cordel. É chato dar nota em quem fazer negócio de poesia. Você faz porque quer, porque gosta, não porque é obrigado, não é verdade? Então é dessa forma aí que eu vejo o cordel na sala de aula. Que uma vez planejado, direcionado, você pode sim facilitar a aprendizagem e o conhecimento, mas não pode ser imposto goela abaixo, não. Tem de ser realmente bem pensado. E não é qualquer um que sai trabalhar. Não é falar de... Isso vale para a literatura em geral. Se eu vou falar de romantismo, se eu vou falar do realismo, se eu vou falar de um escritor qualquer, se eu vou falar de qualquer poeta grande, eu tenho de primeiro saber quem é ele, estudar, para que eu possa falar. O senhor quer deixar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer a presença de vocês, que vocês divulguem, sobretudo, a minha sala, falem com os professores de Aracatu, que a sala está disposta a uma visita e uma palestra sobre o cordel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Puxa. Poeta, tem 2 moças aqui na sua sala. Eu sei, eu já vi. Pergunte o nome delas. Qual é seu nome, moça? Jamile. E o seu? Daniela. Oh, muito prazer de conhecer vocês. Tá certo? Eu fico aqui nessa sala. Eu tenho outras pessoas aqui. Tem outras pessoas que trabalham comigo aqui, mas estão ali por dentro. Eu nem sei se eu vou chamar agora. Podia até que tá Francisquinha. Ela está, vou! Não, mas eu não vou trazer ela aqui, não, deixa ela lá. Então,
Gostei muito da presença, o poeta gosta quando vem gente aqui nessa sala para conversar com ele, entendeu? Tá certo? E eles falam ele fala uma beleza sobre um cordel. Ele é muito entusiasmado, tá certo? Bastante entusiasmado sobre a literatura de cordel, tá certo? E por isso que, quando vejo, então, leva lá, onde vocês for, essa notícia dele, fala que a sala dele é muito... Gostaram da sala dele? Gostei. Sim. Não é bonita essa sala? É sim. Cheia, enfeitada de livros, né? Ali dentro na outra sala tem livro. O poeta só vive disso hoje. Vive só lendo. E cada vez que ele lê, ele aprende mais. Tá certo? Então, muito agradecido a vocês pela presença, tá certo? Tá certo. Um abraço, menina. Tchau. Cordel, além de tudo, é poesia, vertente que brota da alma do poeta e corre nas veias do fiel esteta, com versos criados em plena harmonia, da doce mistura da arte e magia. É pura paixão, bravura, resistência, ao longo dos caminhos, com paciência, sem nunca fugir ao destino traçado, por ser patrimônio vivo e cultuado em todo o Brasil, sem perder a essência.